At the end of the 19th century, progress hit its apex. No fim do século XIX, o progresso atingiu seu ápice. There is tremendous material growth, prosperity, Houve um tremendo crescimento material, prosperidade, but many other things were happening as well. mas muitas outras coisas também estavam acontecendo. I want to focus especially on material growth here. Eu quero focar especialmente em crescimento material. And so most of my talk is going to be about that. Então a maior parte da minha fala aqui vai ser sobre isso. But I want to mention in 5 minutes one other thing. Mas em 5 minutos eu quero mencionar uma outra coisa. During the 20th century, Durante o século XX, more and more people from the West mais e mais pessoas do Ocidente started to grow disillusioned with the Enlightenment dream. começaram a ficar desiludidos com o sonho do iluminismo. The dream that science and technology and a rational society would build this paradise. O sonho de que ciência, tecnologia e sociedade racional construiria esse paraíso. And if you read these people, E se você ler estas pessoas, they point to primarily 5 reasons. elas apontam primariamente para 5 razões. Supposedly, everybody was going to have more wealth. Supostamente, todo mundo teria mais riqueza. But the first reason was the gap between the rich and the poor was growing enormously. Mas a primeira razão era a seguinte: a distância entre o rico e o pobre estavam aumentando cada vez mais. The second reason, A segunda razão, that the military and nuclear threat now threatened the entire globe. que a ameaça militar e nuclear agora era uma ameaça para o mundo todo. So technology was not just bringing good things, but it threatened the entire globe. Então, a tecnologia não estava simplesmente trazendo coisas boas, mas estava ameaçando todo o planeta. The third thing they say A terceira coisa, eles dizem, is that this worldview is destroying the environment. é que essa cosmovisão está destruindo o meio ambiente. If everybody, the World Bank says, if everybody lived at the level of Americans, O Banco Mundial diz que se toda a população do planeta vivesse o mesmo estilo de vida que os americanos vivem, the world's resources would last 10 years. os recursos do mundo durariam 10 anos. It says if they lived at the level that Canadians lived at, O Banco Mundial também diz que se eles vivessem no nível que os canadenses vivem, it'd last about 12 years. os recursos durariam talvez 12 anos. If it lived at the level that Australians lived at, Se o restante do mundo vivesse no mesmo padrão de vida que os australianos vivem, it would last about 15 to 16 years. talvez duraria de 15 a 16 anos. I have no idea if this is right. Eu não faço ideia se That's isso é the verdade, World Bank statistics. mas são estatísticas do Banco Mundial. But let's even give 5 times that amount. Mas vamos dar 5 vezes esse tempo. 50 years. 50 anos. It's clear that a globe with 7 billion population can't live like that. Está claro que o planeta com 7 bilhões de habitantes não pode viver dessa forma. The fourth area is the growing social ills that we see. A quarta área é o crescimento das doenças The sociais. breakup of the family, Famílias quebradas, crime, crime, drug issues, questões relacionadas às drogas and finally, e, finalmente, psychological problems. problemas psicológicos. This is such a North American thing. E isso é uma coisa tão norte-americana. There are so many psychological issues, Existem tantas questões and psicológicas. the argument is they can only come because of the technology we have. E o argumento é, essas doenças só existem por causa da tecnologia que a gente tem. For example, Por exemplo, there's all kinds of psychological issues dealing, especially with women, but now with men, and body issues. existem muitos tipos de questões psicológicas, especialmente com mulheres, mas isso está afetando os homens também, relacionado a questões do corpo. But that can only happen when you have technology that can project and airbrush and give this perfect body. Mas isso só acontece porque a gente tem a tecnologia que pode, por meio do Photoshop, criar um corpo perfeito. That makes everybody else feel inferior. E faz com que todas as outras pessoas se sintam inferiores. And you can only have stress
to the degree we do E a gente só pode ter estresse no grau que a gente tem if you have so many cars on the Rio Parkway you can't get to the airport. se você tem tantos carros na rodovia que você não consegue chegar no aeroporto. Our technology has brought these issues. A nossa tecnologia trouxe essas questões. And so they say these 5 things show Então, eles dizem, essas 5 coisas that demonstram we are not progressing towards a better world que a at gente all. não está progredindo na direção de um mundo melhor. And this is what postmodernism is. E eis o que é o pós-modernismo. Let's abandon the whole project. O pós-modernismo abandonou todo o projeto. Let's give up Vamos desistir on the Enlightenment dream. do sonho do iluminismo. The trouble is you can't stop history. O problema é que você não consegue parar a história. It's like a runaway freight train. É como... It's like a what? A runaway freight train. A train you can't stop it. É como um trem. Você não consegue parar. And so you may not like what's happening, but that's where it's going. Então, talvez você pode não gostar do que está acontecendo, mas So- é isso que está acontecendo. So postmodernists want to argue there's not one true story. Então, os pós-modernistas, eles vão dizer que não existe uma história verdadeira. Not the Christian, Não é a história cristã, not the Jewish, não é a história judaica, not the Muslim, não é a muçulmana not the modern humanist. e não é o humanismo moderno. There is no meaning in life. Não há sentido na vida. We all have our own stories where we make our own meaning. Todos nós temos as nossas próprias histórias e nós criamos o nosso próprio And significado. we have to tolerate everyone else who has a different story and E different vision. a gente tem que tolerar todos os outros que têm uma história diferente. I have my story, Eu tenho minha história, but I'm just a Christian. mas eu sou só um The cristão. feminists have their story. As feministas têm a história The delas, Green Party has their o story. Partido Verde tem a história deles, And then you can multiply all the e aí stories. você pode multiplicar todas as histórias. So you've got pluralism Então você tem pluralismo and relativism. e relativismo. I think there is an awful lot of postmodernity in our culture. Eu acho que tem muita pós-modernidade na nossa cultura. And if I had more time, I would stop and talk much more about it. E se eu tivesse mais tempo, eu ia parar e falar mais sobre isso. For about 15 years in the university, Por cerca de 15 anos na universidade, I taught that we were living in a postmodern era. eu ensinei que nós estávamos vivendo na era pós-moderna. But in the last 10 years, I've become convinced that that's not true. Mas nos últimos 10 anos, eu me convenci de que isso não é verdade. There's a lot that we need to understand about that. Existe muito que a gente precisa compreender a esse respeito. But in my humble judgment, Mas no meu humilde julgamento, the biggest threat facing our global world a maior ameaça que o mundo global enfrenta hoje, certainly North America, certamente a América do Norte and the urban parts of our world, e as partes urbanas do nosso mundo, is what I'll call 2 sides of one coin. é o que eu vou chamar de 2 lados de uma moeda. On one side of the coin De um lado da moeda is the same Enlightenment worldview é a mesma cosmovisão do iluminismo that has been reduced to an economic form. que foi reduzida para uma forma econômica. Everything else has fallen away except the economic form of modernity. Tudo está desmoronando, com exceção da forma econômica da modernidade. And where that hits most of us, E quando isso atinge a maior parte de nós, is the flip side, esse é o outro lado, is the consumer culture of our day. é a cultura consumista dos nossos dias. And I want to trace that. E eu quero Briefly. traçar isso brevemente. At the end of the 19th century, No fim do século XIX, we were producing so many goods. nós estávamos produzindo tantos bens. We were gaming our society at producing material prosperity. A gente estava direcionando a nossa sociedade para que ela produzisse prosperidade material. And we were enormously successful. E nós fomos grandemente bem-sucedidos. And this one woman who is a social economist Existe uma mulher que é uma economista social who teaches at Harvard, que ensina em Harvard. she argues Ela defende that the consumer society of the late 20th century que a sociedade consumista da segunda parte do século XX was not something that happened automatically, não é algo que aconteceu de forma automática, but something created
in the United States mas algo que foi criado nos Estados and Unidos transported. e transportado. And this history is fascinating in my judgment. E essa história, na minha opinião, é fascinante. I'm going to give you that history now quickly. Eu vou contar essa história para vocês bem rapidinho. But one time I heard a funny, well, I'll just tell you a funny story. Mas uma vez eu ouvi uma história engraçada. I was lecturing in this big lecture hall in the university on this, Eu estava dando uma palestra num auditório muito grande na universidade and a young woman sitting right up there, e existia uma jovem moça sentada ali she atrás. put up her hand, Ela levantou a mão and she says, "You mean the reason I got so many shoes in my closet and I love consuming is because of a bunch of white men in the early mid-20th century?" Ela disse o seguinte: você está querendo dizer que a razão pela qual eu tenho tantos pares de sapato no meu guarda-roupa é porque um grupo de homens brancos do início do século XX decidiram isso? I said, "Yep." Eu falei, é sim? And she goes, "Oh!" Aí ela disse, I won't say the word she said. eu não vou dizer a palavra que ela disse, It's not a nice word. não é uma palavra legal. And she went crazy. Ela ficou louca, She was angry. ela ficou She brava. says, "I've been duped." Ela falou, eu sou uma... I said, "Yep." Eu disse, sim. So I'm going to tell you that story. Então eu vou contar para vocês essa história. I don't want anybody using bad language. Eu não quero que ninguém fale palavrão aqui. What happens is there's all these goods coming off the assembly lines. O que aconteceu é que todos esses bens de consumo estavam saindo das linhas de montagem. What happens if you've got so many pairs of shoes O que acontece se você tem tantos pares de sapato and people think they only need 2 pairs? e as pessoas pensam que elas só precisam de 2 pares? One for Sunday and one to work in. Um para usar domingo e outro para ir trabalhar. Why would I need any more? Por que eu vou precisar de mais? That's what almost everybody thought at the beginning of the 20th century. No início do século XX, era isso que as pessoas pensavam. Incidentally, if you want to read a good article on this, Aliás, se vocês quiserem ler um bom artigo sobre isso, it's entitled "The Devil Takes Visa." o nome do artigo é O Diabo Aceita Visa. Written by a guy named Rodney Clapp. E o autor desse artigo se chama Rodney Clapp. The story I'm going to tell you, he tells a lot of it in one article. E a história que eu vou contar, ele desenvolve muito bem nesse artigo. And he argues that the United States, at the beginning of the 20th century, E ele argumenta, ele defende que os Estados Unidos, no início do século XX, had been shaped by a vision of needing less. You don't need too much. tinha sido moldado por uma visão de precisar de menos. Você não precisa de muito. So what are you going to do with all these shoes? Então o que você vai fazer com todos esses sapatos? Well, Bom, you got to help people think they need more shoes. você tem que ajudar as pessoas a pensarem que elas precisam de mais sapatos. Listen to what one economist writes in a journal. Olha só o que um economista escreveu num jornal. Our enormously productive economy A nossa economia grandemente produtiva demands that we make consumption a way of life. exige que nós façamos do consumo um modo de vida. Convert buying and the use of goods into rituals. Converta a compra. Convert buying? Buying and using goods into rituals. Converta o ato de comprar e usar os bens em rituais. Now listen to this as a Christian. Agora, como cristãos, ouçam isso. That we seek our spiritual satisfaction. Para que nós possamos buscar nossa satisfação espiritual. Our ego satisfaction. A nossa satisfação do ego. We need things consumed, A gente precisa consumir as burned coisas, up, queimá-las, worn out, gastá-las, replaced, substituí-las, discarded descartá-las at an ever increasing rate. numa taxa sempre crescente. We need to make people think. A gente precisa fazer com que as pessoas acreditem. He says in this Journal of Economy, Ele escreve nesse jornal de economia. we need people to think that consumption will bring them satisfaction. A gente precisa fazer com que as pessoas acreditem que consumir vai trazer satisfação para elas. That it will fill the deepest needs of their lives. Vai preencher as necessidades mais profundas de suas vidas.
Now, friends, he's not the only one writing this, Amigos, ele não é o único que diz isso. because there is a great debate going on in the early part of the 20th century Porque houve um grande debate acontecendo na primeira parte do século XX between the National Association of Manufacturers entre a Associação Nacional de Manufatureiros and a lot of religious and educational and civil leaders. e outros líderes religiosos, educacionais e civis. These leaders are saying, we've grown enough. Esses líderes estavam dizendo, a gente já cresceu bastante, We have everything we need. a gente já tem tudo que a gente precisa. We don't got to keep producing more A and gente não more. precisa ficar produzindo mais e mais. All our needs are satisfied. Todas as nossas necessidades já foram Let's satisfeitas. cap production. Let's what? Cap, stop. Vamos parar a produção aqui And let the rest of our lives grow. e vamos deixar o restante das nossas vidas crescerem. And so they suggested things like this. Então eles sugeriram coisas, por exemplo, Let's cut the working week from 60 hours to 30 hours vamos diminuir as horas de trabalho semanal de 60 para 30 and horas pay people the same amount. e vamos pagar o mesmo salário para as pessoas. We got everything we need. A gente já tem tudo que a gente precisa. And then we can build friendship, Então a gente pode construir amizade, build art. a gente pode construir arte. We can build all these areas of our culture to make them thrive like the economistic part. A gente pode desenvolver todas essas outras áreas da cultura para que elas também sejam bem-sucedidas como a economia tem sido. There's only one company that ever did that. Só existe uma empresa que fez isso. Do you have here Kellogg's cornflakes? Vocês têm aqui os cornflakes da Kellogg's. Kellogg's was the one company that tried to do this. A Kellogg's foi a única companhia que tentou fazer isso. Cut the working week in half and pay the same amount. Cortou as horas semanais pela metade e pagou o mesmo salário para os funcionários. A lot of people want to work for Kellogg. Muitas pessoas querem trabalhar para a Kellogg's. But the National Association of Manufacturers, Mas a Associação Nacional de Produtores, they said, no, let's keep production going and growing. eles disseram, não, vamos manter a produção crescendo e crescendo. And let's build up consumption. E vamos construir o consumo. Vamos incentivar o consumo. And they had a powerful lobby group, E eles tinham um grupo de lobby muito poderoso, and they affected a lot of the legislation in the middle part of the century. e isso afetou muita legislação no meio do século XX. So how were they going to build up consumption? Então, como que eles vão construir o consumo? Through advertising. Por meio de publicidade. I'm told that the average North American sees 3,000 ads a day. Eu já ouvi dizer que um americano médio vê 30 mil anúncios de publicidade por dia. I didn't believe that Eu não acreditava nisso. until I put ad blocker on my computer. Até que eu coloquei um bloqueador de anúncios no meu computador. And every page I turn to, E toda página que eu abro it blocks about 50 to 60 ads. bloqueia cerca de 50 a 60 anúncios. So maybe 3,000 is small. Então talvez 3 mil é pouco. But in the early part of the 20th century, Mas na primeira metade do século XX, they wrote quite openly eles escreveram abertamente in journals for advertising and marketing em jornais sobre publicidade e marketing how they could begin to build a desire for consumption. como que eles poderiam construir um desejo por consumo. The first thing, Primeira coisa, create new desires. crie novos desejos. Make people think they need something they didn't know they needed 10 minutes ago. Faça com que as pessoas acreditem que elas precisam de algo que elas não precisavam 10 minutos atrás. One time I was on a plane going somewhere, Uma vez eu estava num avião voando para um lugar and I was speaking on consumerism. e eu estava falando sobre consumismo. So I took out the magazine where you can shop up in the air. Então eu peguei aquela revista que te permite fazer compras quando você está voando. You know what I'm talking about. Você sabe do que eu estou falando. You can do that here, right? Vocês fazem isso aqui também, né? I decided to look at every single consumer item in that magazine. Eu decidi olhar para cada item de consumo que estava naquela revista And imagine myself using it. e me imaginei usando cada um deles. It's kind of hard with some of the lady stuff, Foi difícil quando eu cheguei na seção de mulheres, but it worked pretty well. mas funcionou bem.
By the time I got to the end of my flight, Quando eu cheguei no fim do voo, I was sick to my stomach, eu fiquei doente no estômago, literally. literalmente, fiquei enjoado. And I found 3 new things I needed. E eu descobri 3 coisas que eu precisava. You see, it creates desire. Perceba, isso cria o desejo. Create new desires. Crie novos desejos. The second thing they talked about in advertising at this time A segunda coisa que eles falaram em publicidade nessa época is create dissatisfaction. é crie dissatisfação, insatisfação. Make people think that the jeans you're wearing Faça com que as pessoas pensam que o jeans que você está usando are out of date. são desatualizados, está fora de moda. And then everybody's sitting there going, look at the Aí as jeans he's pessoas wearing. vão olhar e vão dar risada e falar, olha o jeans que ele está usando. I don't want to be out of date. Eu não quero ficar fora de I'm moda. going to go buy new Eu vou jeans. comprar um novo par de jeans. Even though my old jeans are just fine. Muito embora meus jeans antigos estão bem, estão legal. Create dissatisfaction. Crie insatisfação. The third thing is sell the good life. Terceiro, eles vão vender uma vida boa. Look at beer commercials. Preste atenção em comercial de cerveja. At least in North America, they tell you that you are having a good time Pelo when you're menos drinking beer. nos Estados Unidos, o anúncio é: você está tendo um tempo bom ao beber cerveja. You have the best looking girls or the best looking guys right there for you. Você tem as mulheres mais bonitas com os rapazes mais bonitos ali. Or if you use the right deodorant. Ou se você usar o desodorante correto. In other words, if you use these things, it's selling a story, a life with these things. Em outras palavras, se você usar essas coisas, eles estão vendendo uma história, uma vida que vem com esses produtos. I had a senior seminar in consumerism in the university once. Eu tive um seminário sobre consumismo na universidade uma vez, eu fiz um And seminário. I had all the students choose one commercial E eu fiz com que todos os alunos escolhessem um comercial and tell me what it was doing. e me dissesse o que aquele comercial está fazendo. And they made a number of them made an observation I'd never even thought of. E muitos deles fizeram uma observação que eu nunca tinha pensado. They said this idea of selling the good life Eles disseram, essa ideia de vender uma vida boa, in this late 20th, early 21st century, no final do século XX, início do XXI, what it's doing is poking fun at the idea. You know, Old Spice. Do you have these Old Spice commercials here? And they're poking fun at the idea that you actually can have a better life. Comerciais mais recentes, final do século XX, início do século XXI, eles estão caçoando da ideia de que é possível ter uma vida melhor. Por exemplo, não sei quantos aqui já viram o comercial daquele desodorante Old Spice. And they even argued that makes it more effective. E eles, inclusive, defenderam que debochar desse conceito de o produto trará uma vida melhor está tendo efeito, está dando mais resultado. So advertising leads to perceived obsolescence. Então, publicidade leva a uma obsolescência percebida. Let me give you a definition of that. Deixa eu dar uma definição disso. Designing stuff to break down. Sorry. I'm sorry, forget that. Instilling in the buyer a desire to own something newer. A gente tem que criar no comprador o desejo de ter algo novo. A little better, Um pouco melhor, a little sooner um pouco mais breve than necessary. do que necessário. That's perceived obsolescence. Isso é obsolescência percebida. Make them dissatisfied so they need more to fill that ego satisfaction. Deixe-os insatisfeitos para que eles precisem de mais para satisfazerem o seu ego. The other thing is planned obsolescence. Is what? Planned obsolescence. A outra coisa é tornar as coisas obsoletas de forma planejada. Now, folks, they talked about this openly in the early 20th century. Pessoal, eles falaram sobre isso de forma aberta no século XX. Nobody does anymore, Ninguém faz isso mais, but it's there. mas está lá. And that is this. E é o seguinte, Designing stuff to break down quickly. vamos desenvolver produtos que quebrem com facilidade. I bought a vacuum cleaner.
Eu comprei um aspirador de pó, brand new. novinho em folha. 1 year later, it was still working. Um ano depois ainda estava funcionando. But they changed the nozzle on the bags Mas eles mudaram a rosca da bolsa to fit the new vacuum. para que essa bolsa se encaixasse no novo aspirador de pó. So you couldn't use the old vacuum because it didn't have bags. Então você não podia usar o aspirador de pó antigo porque a rosca das bolsas novas não encaixavam Purposely designed. de forma proposital. So I throw away my old vacuum and buy a new one. Então eu tive que jogar fora o meu aspirador de pó para poder comprar um novo. I was mad. Eu fiquei bravo. I took the vacuum and I put it on the desk at the store. Eu levei o meu aspirador de pó e coloquei no balcão da loja I said, "You sold me this. e falei, você me vendeu isso, You either give me bags ou você vai me dar bolsas para guardar o pó que encaixem aqui, or you give me my money back." ou você vai devolver meu dinheiro. Well, sir, give me my money back or take this back. Senhor, a gente não tem... Ou você me dá o dinheiro de volta, ou você vai receber isso daqui de volta. I got my money back. Eu recebi meu dinheiro de volta. They do this and they threw it out. E eles jogaram fora. This thing is done all the time. Isso é feito o tempo todo. Another experience. Outra experiência. Do you have drip coffee makers? Use drip coffee makers with carafes? Okay. Yeah. We bought a drip coffee maker with carafe. A gente comprou uma cafeteira elétrica The coffee carafe broke. e a jarra, né, o bule, quebrou. You couldn't buy a new carafe. E você não podia comprar um novo bule. And no other carafe fit into that one. E os outros bules não encaixavam na máquina que eu tinha. Designed perfectly so that I had to buy and throw that out and get a new coffee Foi maker. desenhado perfeitamente para que se eu perdesse o bule, eu tinha que jogar toda a cafeteira fora e comprar uma nova. So my wife went to the store to buy a new coffee maker Então a minha esposa foi à loja comprar uma nova cafeteira and looked for one that said you could buy new carafes. e ela procurou uma que dizia assim: se você tiver problema com o seu bule, você pode comprar bules novos para repor. She gets home. Ela chegou em casa, She calls the company and said, "I would like to order 4 new carafes, please." ela ligou para a companhia ela chegou em casa, ligou para a companhia, para a empresa que fabrica e disse: eu queria comprar 4 bules novos. Why would you need those, ma'am? Senhora, por que a senhora precisa disso? Because I want my coffee maker to continue working. Porque eu quero que a minha cafeteira continue funcionando. And she says, "I'm sorry, ma'am, we just don't have any in stock right now. E a resposta foi: desculpa, senhora, mas a gente não tem bule em estoque Call agora. us back in a month." Ligue de volta dentro de um mês. My wife was persistent. A minha esposa foi persistente. She called back in 1 month. Ela ligou de novo em um mês. "Ma'am, I'm sorry, we don't have any of those in stock right now." Senhora, desculpe, mas a gente não tem nenhum em estoque agora. They got used to her voice. E eles se acostumaram com a voz dela. Finally, they just said to her, "We're not going to sell you any. E finalmente eles disseram: a gente não vai vender bule para a We senhora. only sell them with the new coffee A gente só vende o bule junto com a cafeteira. This was talked about very openly in the early 20th century and still continues today. Isso continua a acontecer hoje e isso foi falado a respeito abertamente no início do século XX. I have no idea if this is true, Eu não faço ideia se isso é verdade, but since I saw it in a documentary on TV, it must be. mas uma vez que eu vi isso no documentário na TV, deve ser verdade. That every year, Todo ano, computers change one small part os computadores mudam uma pequena parte and change the size of it e muda o tamanho and the disso shape of it, e a forma disso, so you can't replace that part, para que você não consiga substituir aquela parte. which might make your computer last a lot longer. E isso faz com que, se você pudesse trocar essa parte, você ia fazer com que o seu computador durasse mais. This is part of a consumer society. Isso é parte da sociedade de consumo. Planned obsolescence Tornar as coisas obsoletas de forma planejada and perceived obsolescence. e uma obsolescência percebida. It's a hard word em português. Eduardo is the best translator I've had in my life. Eduardo é o melhor tradutor que eu tive. And I've had many in many different countries. Eu já tive vários tradutores em vários países diferentes. Now, I don't know if this is in Brazil, Eu não sei se in isso Portuguese, se isso no Brasil ou em português, but it might be, mas pode ser. because
it's got about 5 million hits in America. No, 20 million, but it's very popular. Mas já teve mais de 20 milhões de acessos nos Estados Unidos. If you speak English, you can just go the story of stuff. Se vocês falam inglês, você acessa o vídeo Story of Stuff. 20-minute video that will just illustrate a lot of what I'm saying clearly. É um vídeo de 20 minutos que ilustra muito do que eu estou falando. It's generated some huge discussion in North America. E isso tem gerado uma grande discussão na América do Norte. But just before what time are we finishing? 1. It's I got lots of time. yeah. Got lots of time. Let me now just say something about what I think has taken place in the late 20th, early 21st century. Agora, deixa eu falar o que eu acho que está acontecendo no final do século XX, início do século XXI. I think consumerism Eu acho que o consumismo has increasingly become a matter of consuming experiences rather than goods. tem gradualmente se tornado uma questão de consumir experiências em vez de consumir bens. In other words, what money gives you Em outras palavras, o que o dinheiro te dá is great vacations and travel. são grandes viagens e férias. It enables you to have all these marvelous experiences Te permite experimentar todas essas experiências maravilhosas that you can post on Facebook para que você possa postar no Facebook and make everybody think your life is perfect. e fazer com que todo mundo pense que sua vida é perfeita. In the meantime, you miss the whole experience because you're taking pictures for Facebook. E That's another no meio story. do caminho você perde toda a experiência, porque em vez de aproveitar, você está tirando foto para pôr no Facebook. But I think that experiential consumerism has done great damage to the church. Mas eu acho que esse consumismo de experiência tem causado muitos danos à igreja. For example, Por exemplo, in North America, na América do Norte, you talk to the average American Christian, se você conversar com o cristão americano médio about worship, sobre adoração, and what matters is how they experienced it, ele vai dizer que o que importa é como ele experimenta isso. whether it impacted their emotions, Se isso impactou suas emoções, whether that worship lifted them up. se aquele louvor o elevou. It's not about whether God was glorified. Não tem a ver com se Deus foi glorificado. It's not about whether you have the dimensions of liturgy that will form God's people into a distinctive people. Não tem a ver com se você tem as dimensões litúrgicas que vão moldar o povo de Deus. It's a matter of experiences that make people feel good. Mas tem a ver com experiências que fazem com que o povo se sinta bem. And when you got all these churches on every street corner, Então a gente tem todas essas igrejas em cada esquina. what you got is good old-fashioned capitalism. E o que você tem é o bom e velho capitalismo. The church competing with other churches for religious consumers. A igreja competindo com outras igrejas por consumistas religiosos. So I have the kind of worship and the kind of ou programs por consumidores de religião. Então, se eu tiver o louvor correto, se eu tiver os ministérios corretos, to provide the best experiences for people, para providenciar a melhor experiência para a pessoa, it will bring more people to my church. então isso vai trazer mais pessoas para a minha igreja. An experiential consumerism Um consumismo de experiências is killing our churches. está matando as nossas igrejas. The person that's the leader of the Phoenix network where I'm at, A pessoa que é o líder da rede lá em Phoenix, onde eu estou inserido, I've heard him say that two things he sees just killing the American church. eu ouvi ele dizendo sobre duas coisas que estão matando a igreja americana. Number one, that kind of experiential consumerism. Primeiro, esse tipo de consumismo de experiência. And two, a humanism that thinks we can build the church with our own efforts. E segundo, um humanismo que crê que nós podemos construir a igreja com os nossos próprios esforços. Another area you see this experiential consumerism within the church Uma outra área que a gente vê esse consumismo de experiência dentro da igreja, and I'm speaking from in my own context here. e eu estou falando aqui do meu próprio contexto. Yours may be very different. Talvez o contexto de vocês seja diferente. But in North America, Mas na América do Norte, people still think mission is going somewhere
from their country to another place. As pessoas ainda pensam que missão é você sair do seu país e ir para um outro país. You know, going to the pagan wastelands of Brazil. Significa ir para as regiões pagãs do Brasil. It doesn't matter that Brazil has 40% evangelical Christians. Não importa que o Brasil tenha 40% de cristãos evangélicos. And Canada has 10% Christians of any sort. E no Canadá tem apenas 10% de cristãos de qualquer origem. You do missions there because you got to get in a plane to go there. Você faz missão no Brasil, porque você tem que entrar no avião para ir até lá. And so a lot of the young people go on mission trips. Então muitos jovens vão em viagens missionárias. And they go to different places. E eles vão a lugares diferentes. Maybe we'll do some social work. Talvez eles até façam algum trabalho social. Maybe evangelism. Talvez um pouco de evangelismo. I'm not saying it's all bad. E eu não estou dizendo que isso é ruim. But what often happens Mas o que frequentemente acontece is they come back é que quando eles voltam and they get up in front of the church to tell the congregation about their mission trip. e eles vão na frente da igreja para contar para a congregação sobre como foi a viagem missionária. And it's all about their experiences. E o que eles contam tem tudo a ver com a experiência que eles You'd think tiveram. they were the only ones there. Eles pensam que eles eram os únicos. Você pode até pensar que eles eram os únicos lá. No church there, there's no people there, Não tinha povo lá, não tinham pessoas, não tinha igreja. except insofar as they contribute to my experience. A não ser quando eles contribuíram para a minha experiência. And so I think that consumerism is overtaking more and more and more of culture. Então eu acho que o consumismo está dominando cada vez mais a cultura. Let me be very clear here about what I mean by consumerism. Deixa eu ser bem claro aqui sobre o que eu quero dizer quando eu me refiro ao consumismo. Number one, Primeiro, that society is organized to make consumption one of the primary goals of human life. a sociedade é organizada para tornar o consumo o alvo primário da sociedade. Okay? Sim? Now let me just illustrate that for a minute. Deixa eu ilustrar. I remember I would start my worldview courses in the Christian University Eu me lembro que eu ia iniciar o meu curso sobre cosmovisão na universidade, when I was in British Columbia, quando eu estava na Colômbia Britânica, and I had this many or more students. e eu tinha talvez um número similar a esse de alunos, ou talvez um pouco mais. And they were freshmen, E eles eram calouros, and they didn't want to be there. e eles não queriam estar lá. So I started with this question: Então eu comecei fazendo a seguinte pergunta: Why are you here? por que você está aqui? Why are you paying so much money to get this education? Por que você está pagando tão caro para fazer essa faculdade? The university I was teaching at A universidade na qual eu lecionava had the highest tuition of any university in all of Canada. tinha as mensalidades mais caras do Canadá. The kids were going to graduate with a mortgage. Aqueles jovens, eles iriam se formar com uma dívida imensa. And so I said, why are you here? Então, por que vocês estão aqui? Why are you spending 4 years of your life studying? Por que vocês vão dedicar 4 anos da vida de vocês estudando? Why are you building this big, huge debt? Por que vocês estão construindo essa dívida imensa? Are you crazy? Vocês estão loucos. They would kind of look at me like, are you E crazy? eles olharam para mim pensando, você está louco. You're not supposed to be convincing us because your job's dependent on us being here. Você não era para estar convencendo a gente para ficar aqui, porque o seu salário depende da gente estar aqui. So I said, why are you here? E eu perguntei, por que vocês estão aqui? And I remember they would kind of look at each other like, E eu me lembro que eles estavam olhando um para o outro, what a stupid question. com uma expressão assim, que pergunta idiota. We know why we're A here. gente sabe por que a gente está aqui. And you don't? Você sabe? You shouldn't be teaching. Se você não sabe, você não deveria estar estudando, estar ensinando. And then I'd tease it out of them. E aí eu comecei a provocá-los. And they would say, they finally would give this answer. Aí finalmente eles me deram a seguinte resposta: I'm here eu estou aqui because I want a degree porque eu quero eu quero uma graduação that will help me get a good job que vai me ajudar a ter um bom emprego and be able to be part of this consumer society. e me tornar e eu vou ser capaz de me tornar parte dessa sociedade de consumo. And it usually took about 45 minutes to get that out of them.
E geralmente levava 45 minutos para tirar isso deles, But it always came. para que eles dissessem isso, mas eles sempre diziam. And then I would say, Então eu diria, that is the purpose of the university esse é o propósito da universidade, only for the last 30 or so years of human history. apenas nos últimos 30 anos da história da humanidade. The university was never seen as that from its founding way back in the late Middle Ages until the middle of the 20th century. A universidade nunca foi vista como uma instituição que tem isso que vocês acabaram de falar como propósito, desde a sua fundação em meados da Idade Média até bem recentemente. If you gave that answer to anybody living from the late 20th century to the 1940s, Se você desse essa resposta, or maybe even 1960s, se você desse essa resposta para qualquer pessoa que viveu da Idade Média até meados da década de 60, they would probably look at you eles provavelmente olhariam para você and say, well, yeah, of course. e eles diriam, sim, claro, The university will help you get a job. claro, a universidade tem um grau universitário, vai te ajudar a arrumar um emprego, That's not the main reason you go to university. mas essa não é a principal razão que você vai para a universidade. That's only one part of it. É só uma parte disso. And then what I try to open up with the Worldview course Então, à medida que eu desenvolvia esse curso sobre cosmovisão, is that the university é que a universidade has been taken over more and more by economic forces. tem sido dominada mais e mais por forças econômicas. And that the free market, E o mercado livre, which may be a good part of economic life, que talvez pode até mesmo ser uma boa parte da vida econômica, now drives everything, including education. agora dirige ou domina tudo, inclusive a educação. The university I used to teach at, A universidade na qual eu costumava lecionar, what I loved about that university e o que eu amava naquela universidade, is it required you for 2 years é que ele exigia que você, durante 2 anos, to take all kinds of liberal arts fizesse todo tipo de curso de artes liberais, so that you could speak intelligently about politics, para que você pudesse falar de forma inteligente sobre política, economics, economia, the arts, artes, the natural sciences. ciências naturais, Didn't matter what you were studying, you had to cover them all. não, sem importar com o que você estava estudando, você tinha que cobrir todo esse currículo. And I'm very thankful that 3 of my 4 kids went to university during that time. E eu sou muito grato que 3 dos meus 4 filhos frequentaram a universidade durante aquela época, Because the forces in the market porque as forças do mercado forced that university forçaram aquela to universidade start changing its whole policy. a começar a mudar toda a sua política. And already you could specialize in what you were studying in the first year. E agora você já pode se especializar no seu campo de estudo logo no primeiro ano. And you could graduate E você pode se graduar without knowing a lick of history, sem saber nada de história, not being able to analyze anything politically. sem ser capaz de fazer nenhum tipo de análise política. But you could get a job Mas você pode arrumar um emprego, because now you had a degree porque agora você tem um diploma in a certain area. numa área específica. And so economic life, Então, vida econômica, which is a good part of creation, que é uma boa parte da criação, and consumption, e consumo, which is a good part of que creation, é uma boa parte da criação, has started to become more and more tem se tornado cada vez mais the goal of human life. o alvo da vida humana. And society is being organized around that. E a sociedade tem sido organizada em torno disso. I could talk now for a while about how education below university serves economic ends. Agora eu posso falar sobre como que a educação nas universidades servem a fins econômicos, But I won't. mas eu não vou falar. But I'll just tell you one stupid thing the government said Mas once. eu vou falar para vocês só uma coisa idiota que o governo disse uma vez. The government of Ontario, which is one of the Canadian provinces, O governo de Ontario, de Ontário, que é uma das províncias onde eu estou, they said this. eles disseram o seguinte, You think I'm joking, but I'm not. você pode pensar que eu estou fazendo uma piada, mas não estou. They said, Eles disseram, we have to start kids 1 year earlier. a gente tem que fazer com que as crianças comecem a estudar 1 ano antes. Age 5 is not early enough. A idade de 5 anos não é cedo o You bastante. start them at age 4. Vamos fazer com que elas comecem com 4 anos de idade.
if we want a flourishing economy. se a gente quiser que a nossa economia floresça. You got to start kids at 4 years old for a flourishing economy? Você tem que colocar as crianças na escola com 4 anos para ter uma economia florescendo. The British Columbia Council of Education says the school serves economic prosperity. O Conselho Educacional da Colômbia Britânica disse: a educação, a escola serve propósitos econômicos. Politics serves economic ends. A política serve a fins econômicos. One fellow was voted into government in Canada. Cara ele recebeu. Can you say that again? He was voted for what? He was voted into office. Okay. Cara foi eleito para um cargo político lá no Canadá. And he was said, "We're going to hold big business accountable for the environment." E ele disse: a gente vai fazer com que grandes empresas sejam responsáveis pelo meio ambiente. 6 months into office, depois de 5 meses como, né, no cargo que ele tinha, totally went back on what he was campaigned on. Ele voltou atrás naquilo que ele tinha feito campanha. But he was honest enough to stand up and admit it. Mas ele foi honesto bastante para admitir que ele estava voltando This atrás. Back in the 1990s. Isso foi na década de 90. And say, I had no idea how strong the economic market is. E ele disse: eu não tinha ideia de quão forte o mercado econômico é. He says, if I do what I said I was going to do, ele disse: se eu fizer o que eu disse que faria, businesses will start pulling out of Ontario. As empresas vão começar a sair de Ontário, taking their businesses to other parts of the country or to another country. E eles vão começar a levar suas empresas para outras partes do país ou para outros países. And soon we'll be a third world country in Canada. E em breve seremos um país de terceiro mundo no Canadá. One of the few politicians that was honest enough to say, ele foi um dos poucos políticos honestos o bastante para dizer: economics is driving our policy. A economia é que lidera, que dirige as nossas políticas públicas. We need to ask how an economic consumer worldview is driving the family and marriage and technology, arts. A gente precisa se perguntar como que a economia e o consumo estão guiando as nossas casas, nossas famílias, nossas igrejas e etc, nossas universidades. For example, in Canada, por exemplo, no Canadá, you can hardly get any money to fund the arts. É quase impossível você conseguir dinheiro para financiar artes. I got 2 kids that are professional musicians. Eu tenho 2 filhos que são músicos profissionais. Ben makes his living by playing cello. O Ben tá ali, ele ganha a vida tocando violoncelo. And his skill is a lot greater than a lot of people making 10 times the amount. E as habilidades dele são muito maiores do que um monte de gente que ganha 10 vezes o que ele ganha. Why? Por quê? Because we care about economic things. Porque a gente se importa com questões econômicas. And music doesn't seem to fit that. E música parece que não se encaixa nisso. It's hard to make a living in the arts. É difícil ganhar a vida And the com government arte. won't give much money to the arts. The government won't O give governo money não to vai the dar arts. muito dinheiro para as artes. Do you see where I'm going? Vocês Quickly? percebem onde eu estou chegando The whole rapidamente? of society is being organized. Toda a sociedade está sendo organizada. Here's how my favorite author puts it. É assim que o meu autor predileto diz. He says society is like a beehive. Ele diz que a sociedade é como uma colmeia. There's all kinds of furious activity all over with all the drones. Existem todo tipo de atividades furiosas em cada um dos favos. I think I got this right. Eu acho que eu estou falando certo. But all of it has its center in the queen bee laying eggs. Mas tudo isso tem como centro a abelha rainha que bota os ovos. The whole beehive Toda a colmeia is organized around that center. é organizada em torno desse centro. And his argument is, E o seu argumento é o seguinte: if you can get anything by him, read it. se você conseguir alguma coisa desse autor aqui, leia. My favorite author. Meu autor predileto. He argues that the goal of economic growth Ele diz o seguinte:
o alvo do crescimento econômico and the consumption of experience and goods e o consumo de bens e de experiências is the goal of human life, é o alvo da vida humana. and society has been organized around that. E a sociedade tem sido organizada em torno disso. That's what makes consumerism and economism idols. É isso que faz consumismo e economia ídolos. I'm going to offer 10 minutes Eu vou oferecer 10 minutos of a Christian response de uma resposta cristã and critique, e crítica. and then we'll have questions. E depois eu vou abrir para perguntas. I want to offer 4 critiques. Eu vou oferecer 4 críticas. The first 2 are quite common, As 2 primeiras são bem comuns. and that is this: E é a seguinte, that there is excessive consumption by some, que existe consumo excessivo por parte de alguns, including Canadians, incluindo os canadenses, while others suffer want. enquanto outros padecem necessidades. That's pretty obvious. Isso é muito óbvio. Growing gap between rich and poor. A distância crescente entre ricos e pobres. The second thing, which is fairly, these 2 critiques are very common. A segunda crítica, e essas 2 primeiras são bem comuns, They're not just Christian. e não são críticas apenas por parte dos cristãos, Is that our excessive consumption is threatening the environment. é que o consumo excessivo está ameaçando o meio ambiente. According to one statistic, everything you bought in the last year De acordo com algumas estatísticas, tudo que você comprou no último ano, I shouldn't say you. I should say if you were an American. eu não deveria dizer você, eu deveria dizer se você fosse americano, This is an American statistic. que são estatísticas americanas. Of everything you bought in the last year, Mas tudo que você comprou no último ano, 95% of it has been thrown away. 95% do que você comprou no último ano já foi jogado You fora. still only have 5%. Você só tem 5% do que você comprou. That 95% has to go somewhere, Esses 95% tem que ir para algum lugar. and it's affecting the environment. Então está afetando o meio ambiente. But here are 2 other critiques that you will not hear outside of the Christian faith. Mas tem mais 2 outras críticas que você não vai ouvir fora da fé cristã. That a consumer culture creates ungodly character. Que uma cultura consumista cria um caráter perverso, não piedoso. Actually, it's more than it creates ungodly character. Aliás, é mais do que simplesmente criar um caráter não piedoso. It needs ungodly character to survive. Ele precisa de um caráter não cristão para sobreviver. I could spend a long time here, but I'm just going to sketch quickly to show you what I mean. Eu poderia gastar muito tempo aqui, mas eu vou falar bem rapidinho para vocês entenderem o que eu quero dizer. A consumer society needs people who live out of insatiable greed and envy. Uma cultura consumista precisa constantemente de pessoas que vivem de forma egoísta e greedy, me ajuda aí, ambiciosa para sobreviver. Versus Paul's call to be content with what you have. Em contraste com o chamado de Paulo a nos contentarmos com o que temos. It needs people who need to live out of instant gratification. Precisa de pessoas que vivem a partir de gratificação instantânea. I need it now, I can't wait. Eu preciso disso agora, eu não posso esperar. Versus patience and self-control. Em vez de paciência e domínio próprio. It needs people that are dissatisfied. Precisa de pessoas que estão insatisfeitas. Versus joy, Em contraste com alegria, thankfulness, a gratidão, stewardship. uma boa mordomia, uma boa administração das coisas de Deus. It needs people who are narcissistic, Precisa de pessoas, a sociedade de consumo, o consumismo precisa de pessoas narcisistas, selfish, egoístas, entitled. que acham que são donas de tudo, Versus selfless, sacrificial love. em vez de pessoas que têm um amor sacrificial altruísta. You know, I start realizing how much this impacts me. Eu comecei a perceber como que isso me impacta. If I go to the airlines and I don't get what I want, Se eu vou até a empresa de aviação e não recebo o que eu quero, do you know how much I fly with you?
eu digo, vocês sabem o quanto eu já voei com vocês? And you're giving me what seat? E você está me dando qual assento? I'm entitled to the seat I want. Eu tenho o direito de ter o assento que eu quiser. That kind of entitlement just permeates our culture, and I realize how much it's permeated me. Esse senso de que eu tenho o direito permeia a nossa cultura, e eu tenho percebido como que isso permeia a mim mesmo. A consumer culture needs that. Uma cultura de consumo precisa disso. It needs people Precisa de who are pessoas concerned for their surface image, que estão preocupadas com a sua imagem na superfície, what they look like on Facebook, como que elas estão no Facebook, rather than authentic character. em vez de um caráter autêntico. And it needs people who are wasteful, E precisa de pessoas descartáveis, rather than people who steward em God's vez gifts. de pessoas gastonas, né, que gastam muitas coisas, em vez de pessoas que são boas administradoras daquilo que Deus lhes deu. And the fourth critique, E a quarta crítica that consumption is dangerous not just to the poor, é que o consumismo é perigoso não apenas para o pobre, but for all of us. mas para todos nós. Here is where, if we started talking, we could scratch where so many of us are itching. Se a gente começasse a falar aqui, a gente ia começar a se coçar. I remember seeing an advertisement Eu lembro de ter visto um anúncio publicitário from the 1950s, da década de 50, I believe. creio eu. And the woman was standing next to a washer, either a washer or a dryer, E tinha uma mulher do lado de uma, eu não lembro se era uma lavadora de roupas, uma secadora de roupas. and the caption was this: E a legenda dizia o seguinte: what is she going to do with all the time that this technology saves her? o que ela vai fazer com todo o tempo que essa tecnologia economiza para ela? We were being told, even 70 years ago, Nos foi dito, até mesmo 70 anos atrás, or 60, ou 60, that new technology was going to give us so much time, que novas tecnologias nos dariam tanto tempo livre, we wouldn't know what to do with all the spare time que a we gente had. não saberia o que fazer com tanto tempo livre que a gente tem. How many of you have so much spare time you don't know what to do with it? Quantos aqui tem tanto tempo livre que vocês nem sabem o que fazer com ele? Psychologists speak of a chronic lack of time. Os psicólogos hoje estão falando de uma falta de tempo crônica For family, para família, friends, amigos, prayer, leisure, exercise. oração, lazer, exercícios. And so these problems Então estes problemas, come because we haven't got time to do that stuff. eles vieram porque nós não temos tempo para fazer. In a consumer society, E uma we're just trying to make a living. E na sociedade de consumo a gente só está tentando viver, ganhar dinheiro. And it comes from, on the one hand, too much work. Então isso vem de um lado por meio de muito trabalho, But a very fascinating study came out. mas um estudo muito fascinante surgiu. Again, I know it's Americans, De novo, eu sei que é um estudo americano, but it says that every single consumer item you have mas esse estudo diz que todo item de consumo que você tem is going to take so much time to take care of it. vai levar um determinado tempo e eventualmente ele vai dominar você. The more we have, the more we take care, the more we take care, the more time that it takes. Quanto mais a gente tem, mais a gente precisa cuidar, e quanto mais a gente cuida, mais ele domina a gente. So a chronic lack of time. Então, uma falta de tempo crônica. A second thing Uma segunda coisa is the cost for service sectors. é o custo de setores de serviço. Let me take two. Healthcare and education. Por exemplo, 2, a saúde e educação. University education is going through the roof in the United States and Canada. A educação universitária está chegando no teto nos Estados Is Unidos. that the same here? É o mesmo aqui? Cost. Mensalidades de faculdades estão altíssimas, sim. And healthcare is costing more and more and more. E cuidados com a saúde têm custado cada vez mais também. Why? Por quê? Because these industries within culture can't make a profit, Porque essas indústrias dentro da cultura não conseguem fazer lucro. but they have to keep up.
Então eles with the precisam institutions that do make profits. ser instituições que fazem, que têm lucro. In economistic culture, economic institutions lead the way. Numa cultura economista, a economia é quem lidera. So I'm a professor. Então eu sou professor, I spend a lot of years getting a PhD. eu gastei muitos anos para ter o meu PhD. And so I want to make sure I'm paid as much as somebody else who went to university and went into business. Então eu quero me certificar de que eu sou pago tão bem quanto outra pessoa que tem o seu próprio A negócio. good friend that was a doctor, I spent as much time as you did getting my MD. Eu tenho um amigo que é médico. Então não, eu gastei muito tempo para ser I médico. want to be paid for that. Eu quero ser pago por isso. Who's going to pay for it? Quem que vai pagar por isso? There's no profit that's going to come out of education and business. Não tem nenhum lucro que vai vir sem educação e negócio. People who need education and healthcare. Então as pessoas precisam de educação e saúde. The second thing is growing is the debt and anxiety that's growing. A segunda coisa é o débito e a ansiedade que estão crescendo. Many studies are tying our physical health, Muitos estudos, eles estão relacionando a nossa saúde física, our psychological health, a nossa saúde psicológica, and it's distorting many other areas of culture. e estão distorcendo muitas outras áreas da cultura. Family, marriage, sports, education, worship. Família, casamento, educação, esportes. One area that interests me is sports. Uma área que me interessa é esportes. I love hockey. Eu amo hockey. You're looking at me blank. It's played on ice Vocês with a estão stick and a puck. olhando para mim. É jogado sobre o gelo. Yeah? I don't know about soccer, Eu não sei nada de futebol. but I like hockey, I like baseball, I like football, Eu gosto American football. de hockey, eu gosto de beisebol, eu gosto de futebol americano. In the last 30 years, Nos últimos 30 anos, sports has changed dramatically esportes mudaram dramaticamente because of a consumer society. por causa da sociedade de consumo. If you want to talk with me for 3 hours, Se você quiser come and conversa- ask me how. Se você quiser conversar comigo durante 3 horas, me pergunte como. And it's ruining a lot of it. E tem destruído muito. The point is that idolatry destroys the harmony of human life. O ponto aqui é o seguinte: a idolatria destrói a harmonia da vida humana And destroys all these areas. e destrói todas essas áreas. So what's a Christian response? Então, qual que é a resposta cristã? First of all, we got to rightly understand idolatry. Primeiramente, você tem que entender corretamente idolatria. Idols take something that is good Os ídolos pegam algo que é bom and make it the ultimate good. e transformam isso como algo último, como algo de mais importância. What is consumption? O que é consumo? It's delighting in God's good creation, É ter prazer na boa criação de Deus, whether experiences or goods. quer elas sejam experiências ou bens. It's enjoying the world that God has given us. É desfrutar o mundo que Deus nos deu. That's what God intended, Deus queria isso, for us to delight in His world. que nós tivéssemos prazer no mundo que Ele criou. It's almost, God is like a father rubbing his hands at the end of Genesis 1. É quase como se Deus fosse um pai esfregando suas mãos no início de Gênesis 1. Wait till my human images discover friendship. Espere até que as minhas imagens humanas descubram amizade. Wait till they discover soccer, Esperem até que eles descubram o futebol, especially down there in Brazil. especialmente ali no Brasil. Wait till they discover music Espere até eles descobrirem música and color. e cores. Wait as they bring these out and enjoy my creation. Espere até que eles juntem tudo isso e desfrutem da minha criação. I can hear God saying, "Oh, it's going to be good." Aí eu consigo ouvir Deus dizendo: isso vai ser bom. I want them to delight in my Eu creation. quero que eles tenham prazer na minha criação. I think that's what's happening at the beginning and end of Genesis 1. Mas eu acho que é isso que está acontecendo em Gênesis 1. Consuming is a good thing. Consumir é uma coisa boa. It's enjoying God's world. É desfrutar o mundo de Deus. It's kind of like a father É como se um pai
who showers good gifts on his kids. que derrama bons presentes, que dá bons presentes sobre os seus filhos. I saw Ben, my son, doing something this last week that I did when I was his age. Eu vi o Ben fazendo uma coisa essa semana que se passou, que eu fiz quando eu tinha a idade dele. When I traveled, Quando eu viajo, I would get gifts for my kids, eu comprava presentes para os meus filhos, come back, sit at the kitchen table, eu voltava para casa, sentava na mesa da cozinha, and then I'd tell them about my trip and give them these gifts. e eu falava sobre a minha viagem e dava para eles esses And presentes. there's nothing nicer Não era nada muito, e não há nada mais legal when your kid said, "Thanks, Dad," do que quando seu filho diz obrigado, papai, and did what all Brazilians do anyway, e faz o que todos os but brasileiros fazem, Canadians don't. mas os canadenses não fazem. Thanks, Dad. Obrigado, pai. And God gives us these gifts, E Deus nos dá esses dons. and He wants us to delight in them E Ele quer que nós tenhamos prazer and to neles. thank Him for them. Que nós o agradeçamos por isso. He wants us to love one another, to supply others with gifts and share. Ele quer que nós nos amemos uns aos outros para que a gente possa suprir outros também com presentes e que a gente possa compartilhar. The problem is not consumption. O problema não é o consumo. The problem is not O economics. problema não é a economia. Those are good parts of the creation. Essas são coisas boas da criação. The problem is making them central to human life and culture. O problema é tornar essas coisas o centro da vida humana e da cultura. The chief end of man is to glorify God and know Him and enjoy Him forever. O fim principal do homem é glorificar a Deus e conhecê-lo e ter prazer nele eternamente. I'm going to finish in 2 minutes, but this next part really needs about 6 hours. Eu vou terminar em 2 minutos, mas a próxima parte que eu vou falar geralmente levaria 6 horas. It's what one Jewish rabbi calls consecrated consumption. É o que um rabino judeu chama de consumo sagrado, consumo consagrado. I love this. E eu amo isso. He says this is consumption, Ele diz isso é o consumo. number one, Primeiro, that is deeply thankful. é ser profundamente grato. Not entitled, Não se sentir, eu tenho direito. not saying, oh, I can't enjoy those things, Não dizendo, eu não posso aproveitar essas but coisas. is deeply thankful for everything that's been given. Mas ser profundamente grato por tudo aquilo que nos foi dado. There's a book entitled Radical Gratitude. Existe um livro chamado Gratidão Radical. The argument of that book, or one of the parts of it, part of the argument of that book, Parte do argumento desse livro is that if you are deeply grateful for everything that's been given to you, é que se você for profundamente grato por tudo aquilo que lhe foi dado, you'll start to realize there's others that don't have what you have. você vai começar a perceber que existem outros que não têm o que você tem. The gratitude will lead to generosity. E gratidão vai levar à generosidade. And so that's the second thing. Então essa é a segunda coisa. Gratitude Gratidão and generosity. e generosidade. And I mean generosity not just in financial terms. E eu quero dizer generosidade não apenas em termos financeiros. For many of us, that's the easiest way to be generous. Para muitos de nós, essa é a maneira mais fácil de ser generoso. But a generosity of life, Mas a uma- generosity of giving. Uma vida generosa, a generosidade que tem a ver com doar. A third thing in this consecrated consumption Terceira coisa nesse consumo consagrado is what I call enough. é o que eu chamo de o bastante. It doesn't mean depriving oneself, but saying, okay, I've got enough. Não significa se privar de coisas, mas significa dizer eu já tenho bastante. And then the final thing, E a última coisa, I'm being very disciplined not to talk about each one. e eu estou me disciplinando aqui para não falar sobre cada uma delas. The final thing is stewardship. E a última coisa é a mordomia ou administração. Realizing that one day Perceber que um dia I'm going to stand before Christ. eu estarei perante Cristo. And the thing about it is, E a coisa sobre isso é, life goes by very quickly. a vida passa muito rápido. Young people don't believe that. Os jovens não acreditam nisso. I'm 62. Eu estou com 62 anos. Yesterday I was 35. Ontem eu tinha 35. How did that happen? Como que isso aconteceu? How did that happen so Como que isso quickly? aconteceu tão rápido? Life goes by very quickly. A vida passa muito rápido. And one thing that's sure E uma coisa is we'll stand before Christ in judgment. que nós podemos ter certeza é que um dia estaremos diante de Cristo no julgamento. And we will be judged for what we've been given. E nós
nós seremos julgados por aquilo que nos foi dado, time, Tempo, gifts, relationship, dons, relacionamentos, money, dinheiro, all kinds of everything we've been given will be judged for. tudo aquilo que nos foi dado, nós seremos julgados por isso. Did we use it for the sake of the kingdom of God? A gente usou isso pela causa do reino de Deus. And so stewardship reminds us that one day Então, ser um bom administrador das coisas que Deus nos deu, nos lembra de que um dia we're going to be accountable. nós prestaremos contas. And so I think a consecrated consumption asks, how can I use what God has given me? Então, eu acho que um consumo consagrado faz a seguinte pergunta: como eu devo usar aquilo que Deus tem me dado? For the sake of the kingdom of God. Pela causa do reino de Deus. I'm going to stop there. We'll have 10 minutes for questions. Eu vou parar aqui e a I know gente it's vai supposed to be ter 5, but 10. 10 minutos para perguntas. Okay, any questions? Right down here. And I see one over there, so 1, 2. Ok. Opa, eu posso perguntar em inglês? Sim, mas aí você deixa eu traduzir em português para o pessoal. How do you know how much is too much? Como você sabe o quanto é o bastante? I think that the first thing is you don't judge other people. Eu acho, primeiramente, você não deve julgar os outros. Because I think you sort of set a standard and then you start judging people. Porque a gente tem a mania de criar o nosso padrão e começar a julgar os outros a partir do nosso padrão. I think it's the wrong way to go. Eu acho que é a maneira errada de ir. One of the most generous people I know in the world Uma das pessoas mais generosas que eu conheço no mundo is also one of the wealthiest. também é uma das mais abastadas. And I suppose somebody could judge him for driving a certain kind of car, E eu suponho que alguém talvez pudesse julgá-lo por dirigir um determinado tipo de carro, but they'd be very foolish to do so. mas eles seriam muito tolos se fizessem. So I've heard one person, Eu já ouvi uma pessoa, this person made, through 3 years in the 1980s, those 3 years made more money than anybody else, probably in the United States, for 3 years. essa pessoa, na década de 80, durante 3 anos, fez mais dinheiro do que qualquer outra pessoa nos Estados Unidos inteiro. And his giving rate was something like 99.9% he gave. E a taxa daquilo que ele doava era 99,99% de tudo que ele But ganhava. he was very clear, not everybody's called to this. Mas ele era muito claro e dizia, nem todos são chamados para fazer isso que eu estou He fazendo. believed he was called to that for the sake of the kingdom of God. Ele cria que ele tinha sido chamado a fazer isso pela causa do reino de Deus. But he says God doesn't call us to an ascetic lifestyle. Ele disse, Deus não nos chama a um estilo de vida ascético. He calls us to delight in his creation. Ele nos chama para termos prazer na criação. And that these 4 things can't be worked out in a mathematical equation. E essas 4 coisas podem ser desenvolvidas numa equação matemática. There's a whole lot of poor people that are a lot less grateful, whole lot less generous, whole lot less, etc. of those 4 things than a lot of rich people. Existem muitos pobres que são menos satisfeitos, que são menos gratos do que muitos ricos. And São so menos generosos do que muitos ricos. Então, But I heard him say this. mas eu ouvi ele dizer o seguinte, That was a great answer. e foi uma grande Because I resposta, asked him that same question. porque eu perguntei para ele a mesma pergunta que você acabou de fazer. He says, you need enough to fulfill the calling God's given you. Ele disse, você precisa do bastante para cumprir o chamado que Deus deu a você. And different people have different callings and need different things. E pessoas diferentes têm chamados diferentes e precisam de coisas diferentes. And so I don't think you work out in a mathematical algorithm. Então, eu não acho que ele desenvolveu isso a partir de um algoritmo matemático. I think this is worked out deeply in being rooted in Christ. Eu acho que isso se desenvolveu profundamente a partir de dele estar enraizado em Cristo. And as we are, the Spirit leads us E in the way we should go. à medida que nós estamos enraizados em Cristo, o Espírito nos lidera na maneira que nós devemos caminhar. So somebody over here and then back there. Alguém Number 3 back there. ali e depois alguém lá atrás. No final da década de 90, By the end of the 90s, houve uma transição da economia para a nova economia, ou neoeconomia. there were a transition from old economy to the new or neo economy.
Ou seja, uma economia baseada na indústria para a nova economia baseada nos serviços. which means from an economy based in industry to an economy based in services. Essa nova economia information é technology. construída em 3 bases: conhecimento, tecnologia e criatividade. This new economy is built upon 3 bases: knowledge, conhecimento, Conhecimento, tecnologia e criatividade. knowledge, technology, and creativity. Que desencadeia na tão cobiçada e disputada inovação. That unleashes the well-disputed innovation. Que revela para as organizações os desejos e anseios da população. That reveals to the organizations the needs and the wants of the population. Para que essas organizações vendam mais e mais, estimulando o consumismo. So that those organizations will sell more and more, stimulating consumerism. Sendo assim, por que a maioria das igrejas não usam esses conhecimentos para ser mais relevantes para a sua cultura local? Hence, why don't most of churches don't use that kind of knowledge to be more relevant in their local context? Será que somos preguiçosos ou temos o terrível costume de ver pecado onde não existe? Are we lazy, or are we used to seeing sin where there is no sin? See, I'm not exactly sure what it would mean for the church to do that. Maybe you'd have to explain more what it would mean. Talvez você teria que explicar melhor o que significa a igreja usar esse conhecimento para ser relevante no seu contexto. But so I'm sure you have something good in mind. Eu tenho certeza que você tem algo muito bom em mente. But what I fear there is that the church's outreach turns into marketing and consumer Mas outreach. o meu medo é que o alcance da igreja, né, o evangelismo, se transforme simplesmente em um alcance de marketing In other e words, de consumo it makes religious consumers out of people. e torna as pessoas consumistas religiosos. Now, I don't have any doubt that marketing has something to teach us, Eu não tenho dúvida de que o marketing tem algo a nos ensinar, but I wouldn't want to follow their methods. mas eu não gostaria de seguir os métodos deles. So maybe it would probably take a longer conversation for you to know what you Provavelmente meant. a gente teria que ter uma conversa mais longa. So, one person back there. Tem uma pessoa ali atrás. Bem, bom dia. Bom dia. Michael, se eu entendi bem, If I got you right, você disse que a sociedade de consumo, que é o coração do sistema capitalista, you said that the consumerist society, which is the heart of capitalism, tem destruído a sociedade, as relações sociais com pobreza, desigualdade, has been damaging the social relations with poverty, com pobreza e o quê? desigualdades Poverty and inequality, e a nossa relação com a natureza. and our relationship with the non-human creation. E isso é muito anticristão, ou contra a cosmovisão cristã. And that goes against a Christian worldview. E eu vejo, nos anos recentes e hoje em dia, muitos movimentos que, de fato, levantam bandeiras contra, bandeiras anticapitalistas, contra planos de austeridade, contra a redução de direitos das populações mais pobres. Só que nenhum desses movimentos são cristãos. I've seen a lot of movements that are raising the flags for the sake of the poor, for the sake of caring for nature, for the sake of... que mais se diz? Anticapitalistas. Anti-capitalism, you know, but none of those movements are Christians. Yeah. A sensação que eu tenho é que a igreja simplesmente não se importa com essas bandeiras. It feels Ou simplesmente não entende. It feels, to me, it feels like the church doesn't care about that agenda, or at least it doesn't get it, it doesn't grasp it, you know.
o que a gente pode fazer para envolver a igreja, para que ela se torne relevante nessa luta? What could we do to make the church relevant in that kind of agenda? You know. Ooh, that is such a tricky question. It's a very good one. Essa é uma pergunta muito boa, mas também muito perigosa. I don't know how to speak this in 5 minutes. Eu não sei como responder em 5 minutos. But first of all, I never use very often, I don't think the word capitalism, did I? Eu não creio que eu usei frequentemente a palavra capitalismo. Eu usei? Because I don't think I used it very much. And the reason is because it's used in 1,000 ways. Eu não usei muito a palavra capitalismo e foi porque a palavra capitalismo ela pode ser compreendida de milhares de maneiras. It's used as an economic system. Pode ser usado como um sistema econômico. It's often used as an economic system that's become the whole society, idolatrous. E frequentemente é usado como um sistema econômico que dominou toda a sociedade e se tornou um ídolo. And so, to misquote Winston Churchill, Então, para citar Winston Churchill de maneira equivocada, capitalism is the worst form of economic life. Capitalismo é a pior forma de vida econômica, Except for all the others. com exceção de todos os outros. And so the problem is that what we need to do as Christians, Então, o problema é que o que nós precisamos fazer enquanto cristãos not create some new economic system, não é criar um novo sistema econômico, but we try, first of all, trying to understand the problem. mas primeiramente a gente tem que analisar e compreender o problema. And there's much in, let's call it capitalism for a minute, E existe muito, vou chamar de capitalismo por um minuto, that we have to really take hold of and affirm. existe muito do capitalismo que a gente precisa afirmar, que a gente pode afirmar, e a gente pode se conectar com ele. And much we got to reject as idolatrous. E tem muito do capitalismo que a gente precisa rejeitar como algo idólatra. And right now the problem in the United States, E nesse exato momento, o problema nos Estados Unidos, and this is growing so fast, e isso está crescendo tão rápido, that my pastors are constantly peppering me with this in the seminary. é que os meus pastores eles estão constantemente trazendo essas perguntas para mim no seminário. Is that the right and the left share the same idolatrous worldview? É que a direita e a esquerda compartilham da mesma cosmovisão idólatra. And so many on the left Então muitos na esquerda that are rightly concerned for for poverty and the environment, que estão preocupados e estão corretamente preocupados com o cuidado da natureza, cuidado com o pobre, share the same idols as the people they're criticizing on the right. eles compartilham dos mesmos ídolos daqueles que eles criticam na direita. So desperately need a nuanced critique here. A gente precisa tão desesperadamente de uma crítica aqui. And I just happen to have a book to suggest to you. E eu tenho um livro para te sugerir. Because it was written by my next door neighbor at the university, next door in terms of his office. Porque foi escrito por um amigo meu da universidade cujo escritório era vizinho ao meu na universidade. Translated into E Portuguese. foi traduzido para o português. Published by, what's my book published by? E foi traduzido pela Vida Nova. Vida Nova. Published by Vida Nova. Foi publicado pela editora Vida Nova. And it's on political ideologies. E é sobre ideologias políticas. He visits Brazil once or twice a year. Ele visita o Brasil 1 ou 2 vezes por ano. And his argument is What's his name? Koizes? David Koizes. David Koizes é o nome do autor. Is the right and the left share the same humanist worldview. E o argumento dele é: a direita e a esquerda compartilham da mesma cosmovisão humanista. And that a Christian has to affirm a lot of what the left is saying and criticize a lot of what the left is saying. E um cristão tem que afirmar muito do que a esquerda está falando e tem que criticar muito do que a esquerda está And falando. the same thing with the right. E tem que fazer a mesma coisa com a direita. And now for your question, E agora, para responder sua pergunta, one of the problems in the United States probably transferred to Brazil um dos problemas nos Estados Unidos que provavelmente foi transferido para o Brasil is that in the United States, é que nos Estados Unidos, about 80% of evangelicals cerca de 80% dos evangélicos are Republicans, são republicanos, hard right. são da direita mais extrema. And right-wing ideology
has been married to the gospel. E a ideologia de direita se casou com o evangelho. I'm going to be a little bit mean here. Eu vou ser um pouquinho malvado aqui. But the other 20% are left-wing ideologies. Mas os outros 20% são de ideologia de esquerda, Speaking about environmental justice, falando sobre justiça com o meio ambiente, economic justice, justiça econômica, out of a deeply humanist worldview. a partir de uma cosmovisão profundamente humanista. And so we end up looking just like the world, Então a gente acaba parecendo-se com o mundo the same way. da mesma forma. Surely, just to affirm what you've just said, Certamente, para afirmar o que você acabou de dizer, Christians must be concerned about the poor. It couldn't be more clear in Scripture. os cristãos têm que se importar com os pobres, não tem como estar mais claro isso nas And Escrituras. surely we've been given stewardship over the earth, and when we're destroying it, we're in trouble. E claramente foi nos dado o dever de administrar a criação e a gente está destruindo o meio ambiente, a gente tem que se importar com o meio I think ambiente. it's Revelation 12:12 that says, I will destroy those who are destroying my earth. Eu acho que está em Apocalipse 12:12, está escrito, eu destruirei aqueles que estão destruindo a minha terra. So surely we got to take hold of those things. Então é claro que a gente precisa se apossar dessas But coisas. if we do it out of a humanist worldview, Mas se a gente fizer isso a partir de uma cosmovisão humanista, which the story of stuff does, que é o que a história das coisas faz, it offers no solutions. não oferece nenhuma They're solução very naive anyway. e é apresentado de uma forma bastante ingênua. And it ends up not getting that depth critique of the whole humanist worldview that's driving the right and the left. E ela acaba não fazendo uma crítica profunda nessas raízes humanistas que estão liderando a direita e a esquerda. Don't let the United States set the agenda for Não Brazil, deixe que os Estados Unidos determinem a agenda política do Brasil, economically, politically, or in the church. econômica, política ou até mesmo na igreja. You have more to offer them than they have to offer you. Vocês têm mais a oferecer a eles do que eles têm a você. My last word as a Canadian. É minha última palavra como um canadense.